Bom, vamos lá. Aqui é a semana 4, terceiro ano. Vou terminar aqui o PET, fazer os exercícios, tirar as dúvidas. Vamos embora. Então, eixo temático: expansão das fronteiras, a guerra como possibilidade permanente. Tema tópicos, né? Expansão da guerra, queda do Muro de Berlim, conflitos regionais no mundo atual. Então, a gente vai falar bastante sobre atualidades, tá? E relacionar aqui a queda do Muro de Berlim com a nova era, né? Que é a parte das atualidades. As habilidades aqui: analisar os motivos da derrocada do sistema comunista. Então a gente vai analisar como que o sistema comunista caiu, né, no caso da União Soviética. Analisar os aspectos simbólicos da queda do Muro de Berlim sobre as esquerdas no mundo. Então a gente vai ver o que abalou com a queda do Muro de Berlim, com os partidos de esquerda que estão presentes no mundo até hoje. Então, conteúdos relacionados à queda do Muro de Berlim, interdisciplinaridade, geografia, sociologia e filosofia. São algumas matérias que vocês podem ver esse mesmo tema. Então, aqui ele colocou, o PET colocou para a gente um esquema, né? Falando de Guerra Fria, conflitos ideológicos, políticos, econômicos e cultural entre Estados Unidos e União Soviética. Então, de um lado aqui a gente tem os Estados Unidos, né? No caso é o capitalismo, o Plano Marshall, OTAN e CIA. CIA, para quem não sabe aí, é como se fosse a polícia secreta dos Estados Unidos. OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, onde os Estados a OTAN, na verdade, é o predecessor da ONU, tá? Então, a OTAN é um tratado que os Estados Unidos encabeçou, né? Que foi responsável por articular, que juntava os países do Atlântico Norte. Então, aqueles países europeus, tal, Estados Unidos, entre e etc. A União Soviética, o bloco é socialista, era o Pacto de Varsóvia, né, que fez com que, se eu não estou enganado, o Pacto de Varsóvia é o pacto que eles fizeram de não agressão com os Estados Unidos, tal, para dividir o bloco europeu, no caso a Alemanha, né, em duas frentes, que é a frente ocidental capitalista e a frente oriental comunista. Desculpa que eu estou morrendo de sono. Comecon, que de certo que é algum acordo que eles fizeram com outros países também que tem a frente comunista, né? Que no caso são Coreia do Norte, China, aqueles países ali do sul da Rússia, né? Cazaquistão, Uzbequistão, Afeganistão e vai assim vai. E a KGB, que é a polícia secreta da União Soviética. Vamos lá. Então aqui, ó, divisão da Alemanha no Muro de Berlim. Conflitos indiretos: Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, crise dos mísseis em Cuba, Guerra do Afeganistão. Fim da guerra: queda do Muro de Berlim, reunificação da Alemanha e desintegração da União Soviética. Então essas coisas aqui que ocorreram são importantes por quê? Porque de um lado era os Estados Unidos influenciando algum país e de outro lado a União Soviética influenciando. Então, por exemplo, a Coreia foi separada em dois. O norte era comunista e o sul era capitalista. E até hoje é assim, né? Eles dividiram. O Vietnã, da mesma forma, a China tem a parte comunista e tem algumas cidades ali sob influência, como Hong Kong, que é capitalista. Então a gente tem essa dicotomia que a gente chama na história, né? Uma parte é de um jeito, outra parte é de outro. Dicotomia é quando você divide em dois, né? Aqui tem a Kelly Moore Berlim faz 30 anos, aí tem uma notícia, né? Aqui no acesso. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa notícia. Acho que eu não tô conseguindo. Não, tô. Deixa eu ver aqui se dá para acessar ela. Vamos ver. Uai. Acho que é por causa disso aqui não dá. Vamos ver. Uai, não saiu não. Agência Brasil Internacional. Esses links aí que aparecem no PET parece que estão todos tudo bloqueado, não dá para fazer, não dá para acessar. Então, não adianta nada. Vamos fazer atividades aqui.
Sobre a importância e o significado político da queda do Muro de Berlim, em novembro de 1989, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá. A. Queda do muro significou a extensão do socialismo para Berlim Ocidental. Ele está falando que a queda do Muro de Berlim, vocês que talvez não tenham visto fotos, Muro de Berlim. O Muro de Berlim era um muro que não é imaginário, é um muro físico que dividia a cidade em dois, tá? Então aqui, ó, nessa imagem aqui, não sei se vocês estão vendo, se vocês estiverem vendo, confirma aí certinho para mim. Então aqui, ó, aqui está a Alemanha. Aqui onde está esse portalzinho aqui é onde fica a capital da Alemanha, certo? Que é Berlim. E eles fizeram um muro que dividia a Berlim Oriental, que era responsável pela União Soviética, e a Berlim Ocidental, que eram os países que ganharam a Segunda Guerra, né? França, Inglaterra e Estados Unidos. Então aqui era capitalista e aqui era socialista, certo? Algumas imagens do Muro de Berlim, ó, da construção dele, ó. Olha lá. Aqui em frente ao portal, isso aqui foi, certo, foi a queda. O Muro de Berlim se separava. Isso aqui é o portal de Nuremberg, tá? Lá na Alemanha. Aqui é o muro. Ele dividia e aqui no meio ficavam. Eram dois muros, na verdade, e no meio ficavam as tropas, tá? Do exército. Para ninguém conseguisse passar de um lado para o outro. Era proibido passar. Daí aqui uma foto da queda do muro, né? O pessoal quebrando o muro. Mas as pessoas subindo em cima do muro. Isso aqui foi em 89, então não faz tanto tempo. Como eu nasci em novembro de 89, então tem a minha idade, faz 31 anos que o muro caiu. Então tem várias fotos do pessoal quebrando o muro, e ó, subindo em cima do muro. Pessoas se reencontrando depois de muito tempo. Tem partes deles, do muro, que existem até hoje, tá? Como forma de memória e tal desse período, ó. Tem algumas fotos. Tem aqui o pessoal quebrando o muro com marreta. E a construção dele, ó. Então tem várias fotos. Esse muro simbolizou o que a gente chama de Guerra Fria, tá? Quando os Estados Unidos e a União Soviética começaram a disputar. Não só isso, mas se você colocar Guerra Fria aqui, vai aparecer talvez algumas fotos históricas. A maior parte é meme, né? Meme não é. Como fala? Charges, né? Que eles disputavam soberania no armamento. Se você colocar Guerra Fria, corrida espacial, vocês vão ver que a Rússia lançou o primeiro satélite, depois os Estados Unidos conseguiu ir para a Lua. Então aqui, ó, o satélite da Rússia aqui, ó, Sputnik. Tem vários aqui, ó, tem os cosmonautas, né? Tanto é que eles não chamavam as pessoas de astronautas. Astronautas é o termo que os Estados Unidos inventaram para pessoas que vão para o espaço. Lá na União Soviética eles chamavam de cosmonautas, tá? Então olha para você ver, até nisso eles diferenciaram as coisas. A primeira cadeirinha chegar ao espaço, a Laika, que a União Soviética mandou. Então tem várias fotos, assim, do homem chegando à Lua. Você consegue ver várias fotos na internet que são bem bacanas. Voltando aqui, então aqui, ó. Queda do muro significou a extensão do socialismo para Berlim Ocidental. B. Queda do muro foi o primeiro momento no processo de unificação da Europa. C. Queda do muro ampliou o turismo na Alemanha Oriental. D. Deu início ao processo de reunificação da Alemanha. E a crise política provocada pela queda do muro quase levou a duas Alemanhas à guerra. E aí, qual vocês acham que está certo dessas aqui? Pode falar, não tem medo de errar, não. O que vocês colocaram aí? Letra Vamos, D? gente, só tem duas pessoas participando. É rapidinho. D de dado. A Letra queda do D? muro deu início ao processo de Ah, reunificação da Alemanha? Muito bem, isso mesmo. Essa aqui. sim. D de dado. Isso mesmo. Essa aqui que tá certa. Certa. Isso mesmo. Muito bem. Essa aqui, ó. Letra D de dado. Então, o que acontece? A queda do muro foi o processo de reunificação da Alemanha, igual vocês viram aqui nas imagens, né? Que eu passei até. Quer ver?
Se você for ver bem, ó, a Alemanha era dividida em dois, com o muro, né? Daí de um lado aqui, ó, ficava Berlim Oriental, outro lado ocidental. Um era capitalista, influenciado pelos Estados Unidos, e o outro era influenciado pela União Soviética. Quando acabou o muro, a Alemanha se unificou de novo. E não tinha mais essa parte oriental e ocidental, era tudo a mesma coisa. Perfeito, isso mesmo, é a D que tá certo. Alguma dúvida nela, gente? Tá de boa? Deu para entender? Tranquilo? Silêncio profundo. 2. Um dos maiores símbolos da Guerra Fria foi a construção de um muro dentro da cidade de Berlim, na segunda metade do século XX, desculpa. Essa barreira de concreto instituiu identidades que estabeleceram fronteiras políticas e culturais. Acerca desse acontecimento, é correto afirmar que... Então, o que aconteceu depois da construção do muro? O temor às influências comunistas da Berlim Oriental foi fator decisivo para a construção de uma barreira murada, instituindo territórios sob orientação política e ideológicos distintos. B. Plano Marshall, que consolidou a aliança entre os americanos e soviéticos, foi o principal responsável pela construção do Muro de Berlim em agosto de 61. C. Trânsito livre entre Ocidente e Oriente berlinense, no final dos anos 90, promoveu mudanças na economia e no modelo de vida dos alemães orientais. D. A doutrina Truman foi o meio do discurso de respeito às liberdades políticas, fundamentou a reabertura entre o Oriente e o Ocidente berlinense. E E. Queda do muro provocou uma migração da mão de obra especializada de artistas, cientistas e professores da Berlim Ocidental para a Berlim Oriental. Então aqui, ó, ele está perguntando sobre os acontecimentos. O que aconteceu depois da queda do muro? Então aqui algumas estão falando, ó, aqui ó, ele está falando aqui, ó, essa barreira de concreto institui identidades que estabeleceram fronteiras políticas e culturais. Então, ó, acerca dos acontecimentos é correto afirmar. Qual vocês acham que está certo aqui? E aí? A. Ah, então vamos ver aqui, ó. Temor às influências comunistas da Berlim Oriental foi o fator decisivo para a construção de uma barreira murada, instituindo territórios sob orientação política e ideológica distintas. Concordo. Mas vamos ver as outras. Plano Marshall. Plano Marshall não foi esse, não. Foi recuperação. Trânsito livre entre Ocidente e Oriente, berlinense, no final do ano, promoveu mudanças na economia e no modelo de vida dos alemães orientais. Essa aqui também parece que tá legal. Como eu não tenho gabarito, a gente vai tirar a prova aqui. Tem a turma que é do mundo provocou migração de mão de obra especializada. Promoveu mudança na economia e no modelo de vida dos alemães orientais. Eu acho que é a C, tá? Que tá certo. Mas eu também concordo que a A não tá errada, não. Vamos ver. Tirar a prova. Vou pegar a questãozinha aqui e vou jogar na internet pra ver qual que tá certo. Como o professor não sabe tudo, e pode ser que eu erre, vamos ver qual tá certo. Aqui é 4. É a C, ó. Trânsito livre do Ocidente, final da Europa, promoveu isso aqui. Então, olha pra você ver, eu acertei. Então, acerta aqui é a C. C de casa. C de Cristo. C de certo. Professor, mas por que não é a A certa? O temor às influências comunistas da Berlim Oriental foi o fator decisivo para a construção de uma barreira murada, instituindo o território sob orientação política e ideológicas distintas. O que acontece aqui? Qual que é o problema dessa questão? Primeiro é que a influência comunista não foi o fator decisivo para a construção de uma barreira. Na verdade, foram os dois lados, né? Tanto o lado dos Estados Unidos como o lado da União Soviética. Instituindo territórios sob orientação política e ideológicas distintas. Sim, isso aqui está certo. Só que essa aqui não foi o fator decisivo. Agora aqui na C, ó, ele fala assim, ó, trânsito livre entre Ocidente e Oriente Berlinense. Tá certo, porque daí as pessoas puderam circular. Final dos anos 90, né? Porque o muro foi quebrado em 89.
promoveu mudança na economia e no modelo de vida dos alemães. Sim, porque o modelo de vida dos alemães orientais era um modelo de vida comunista. Então, vou dar um exemplo para vocês. No supermercado, por exemplo, comunista, você não vai ter diversas marcas de produtos, você não vai ter propaganda de produto na TV, no rádio, você não vai ter nada disso. Porque como as empresas eram todas estatais, eram todos do governo, então vou dar um exemplo aqui. Ao invés de você ter um tênis Nike, um Puma, um Ray-Ban, sei lá, esses produtos de marca, você teria um óculos de sol, um tênis assim para correr, um tênis, mas que não teria marca, entendeu? Não tem necessidade de ter marca. Então, na União Soviética, eles não, como eles não eram capitalistas, então eles não tinham essa necessidade de fazer você comprar toda hora. Então, se o tênis está servindo para você aquilo, beleza. Se não tiver, você compra um novo, só que aí não vai ter marca, não precisa ter marca, ele vai servir para você da mesma forma. Não que ele seja vagabundo também, tá? Esse negócio da não ter marca, às vezes a gente associa uma coisa de baixa qualidade, mas não era assim que acontecia, entendeu? Então, os russos, ou melhor, o pessoal da União Soviética, eles fabricavam coisas que duravam. Principalmente se você for pensar bem, eles mandaram um homem para o espaço e construíram um satélite. Então, tecnologia para fazer coisa boa eles tinham. Então, era assim que funcionava. Já no capitalismo, ele te induz a comprar. Por exemplo, você está com um celular hoje, daqui a um mês a Samsung, a Apple, as outras empresas de celulares mandam outro celular um pouco melhor. Daí você sente a necessidade de ter aquele celular, mas para você não faz diferença. É pouca coisa que vai mudar, né? Então o capitalismo te induz a comprar mais coisas. Porque senão as empresas não vendem, né? 3. Socialismo real agora enfrentava não apenas seus próprios problemas sistêmicos insolúveis, mas também os de uma economia mundial mutante e problemática, na qual se achava cada vez mais integrado. Com o colapso da União Soviética, a experiência do socialismo realmente existente chegou ao fim, pois, mesmo onde os regimes comunistas sobreviveram e tiveram êxito, como é na China, abandonaram a ideia original de uma economia única, centralmente controlada e estatalmente planejada, baseada num Estado completamente coletivizado. Esse aqui é o Eric Hobsbawm, tá? A Era dos Extremos é um excelente livro para quem gosta dessa parte de história, de sociologia e tal. Hobsbawm é um pensador muito, muito foda. Então ele pensa essa parte do comunismo, do capitalismo e tudo mais. É bem bacana esse autor, viu? O Eric Hobsbawm. Até que ele tem alguns outros livros bem legais, quer ver? Vou só pesquisar aqui os livros dele. Eu já li alguns. Ele morreu recentemente, quer ver? Aqui, ó, 1º de outubro de 2012. Ele é de 1917. Ele já veio para o Brasil também algumas vezes. Quer ver? Livros. A Era dos Extremos é o livro mais famoso dele. Mas aí tem outros também bem bacanas, tá? Tipo a Era das Revoluções, que fala sobre a Revolução Francesa e tudo mais, a Era dos Impérios, a Era do Capital. Então, esses livros deles aqui ó, são excelentes para quem gosta desse tipo de coisa, tá? Para entender melhor também. Tem uns boxes legais, então é bacana. Se eu não me engano, tem até na internet, tá? Para ler assim de graça. Não precisa nem ter o trabalho de comprar o livro. Então, lá, a partir do ter citado, aponte algumas consequências da queda do Muro de Berlim para a esquerda no mundo. Bom, vamos lá. Primeira coisa, a queda do Muro de Berlim, ela significou a queda da URSS, da União Soviética. Tanto é que depois de um tempo a União Soviética se diluiu, né? Então virou Rússia e os outros países. Só para vocês entenderem aqui, ó, mapa queda URSS. Só para vocês entenderem como que era a União Soviética. A União Soviética eram todos esses países aqui, ó. Era a Rússia, Cazaquistão, Uzbequistão, a Kirguízia, Tajiquistão, isso. Turcomenistão, Azerbaijão, Geórgia, Armênia, tem aqui Ucrânia, Bielorrússia, Letônia, Estônia, tá vendo?
tanto de países que formavam a União Soviética. Daí, quando a União Soviética se desfragmentou, né? Daí, o que aconteceu? Esses países, eles se tornaram independentes, tá? Todos os países, Armênia, Geórgia, todos os países se tornaram independentes. Daí ficou a Rússia, que a Rússia também é um país gigantesco, né? Então, o que acontece aqui, ó? Quais foram... O que representou para a esquerda no mundo? Representou o quê? Que o sistema comunista empregado na Rússia empregado com a criação. Deixa eu estender isso aqui. Mas deixa eu continuar. Espera aí. Opa. Aí. Vamos cá. Tirar isso daqui. Aí. Ó, sistema comunista empregado com a criação da URSS. Opa. Sistema comunista empregado com a criação da URSS foi uma palavra que abala. Qual que é essa palavra? Foi duramente abalada, pois o sistema de regulamentação do Estado sofreu várias crises que não tiveram como serem sanadas. Então, o que acontece? O que eu estou falando com isso? Que como a União Soviética era um país fechado, ela não tinha muitas relações com os outros países que eram capitalistas, né? Então, por exemplo, ela não tinha concorrência dentro da União Soviética, eles tentavam fabricar tudo dentro da União Soviética, em vez de ficar importando as coisas. Então, eles meio que se cercaram do mundo, né? Uma espécie de isolamento político e econômico fizeram com que o país sofresse muitas instabilidades. Então, o que aconteceu? Como eles ficaram muito isolados neles ali, e eles não tinham uma economia ativa com os outros países do mundo, isso fez com que a economia deles sofresse várias crises. Isso deixou a população pobre, aumentou os custos das coisas. Então, por exemplo, hoje em dia, se a gente for comparar antigamente, quando eu era pequenininho, R$ 100 você fazia uma compra da casa para durar um mês. Hoje em dia, com R$ 100 você não consegue fazer uma compra. E a diferença salarial desse tempo para hoje, o salário mínimo na época era R$ 400, hoje é mil e pouco. Hoje, para você fazer uma compra boa para casa para durar um mês, vão gerar em torno de uns R$ 300, R$ 400. É um terço praticamente do que você gasta. Fora aluguel, fora as outras despesas. Então, o que acontece? A União Soviética, como ela não conseguia aquecer a economia dela, não conseguia vender seus produtos para fora de uma maneira satisfatória, a produção era toda voltada para eles mesmos, e isso fez com que eles se isolassem. Daí isso deu muita instabilidade econômica, eles não conseguiram resolver isso de uma forma assim que desse para continuar o bloco soviético. A China, por exemplo, até hoje é um país comunista, só que ela abriu o mercado para o mundo, tanto é que ela é um país comunista, ela tem só um partido, ela tem o presidente, que é o líder do partido, ela continua ainda tendo esses modos comunistas, só que ela vende para o mundo todo. E como vocês podem perceber, praticamente tudo que está à volta suas, aí, seu celular, seu tênis, a sua blusa e tudo mais, o tecido que é tudo feito na China. Então é um país rico, só que segue os moldes ainda da União Soviética, né? Só que ela diversificou essa economia que a União Soviética não conseguiu. Beleza? E é isso aí, ó.
Agora é só esperar o próximo patch. Semana que vem eu vou dar vou dar algumas aulas para vocês, colocando mais imagem, fazendo uns esquemas diferentes, tá bom? Porque daí